A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 100 do nosso podcast A Bíblia em um ano e nesse dia leremos os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Josué e também o Salmo 125. Josué, capítulo 12. São estes os reis da terra que os israelitas golpearam e de cuja terra tomaram posse no lado oriental do Jordão, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o deserto do lado oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava a Hesbom e dominava desde Aroer, à beira do vale do Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Galaade até o ribeiro Jaboque, fronteira dos amonitas. Ele dominava até a margem oriental do mar de Kineret e até a margem oriental do mar de Arabá, o mar Morto, em direção a Bet-Jesimote e abaixo das encostas do Fasga, ao sul. Og, rei de Bazã, um dos últimos dos Refaitas que habitava em Astarote e Edrai, e dominava sobre o monte Hermon, Saleca e todo o Bazã, até as fronteiras de Gessur e de Maaca, bem como sobre a metade de Galaade que faz fronteira com Seom, rei de Hesbom. Moisés, o servo do Senhor, e os israelitas os golpearam, e Moisés, o servo do Senhor, deu as terras deles em propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra que Josué e os israelitas golpearam no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. Josué entregou as terras deles em propriedade às tribos de Israel, repartindo-as em lotes, na montanha e na planície, na Arabá e nas encostas, no deserto e no Neguebe, a terra dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Somando o rei de Jericó, o rei de Ai, junto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gader, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Lebna, o rei de Odolã, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafua, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Saron, o rei de Merom, o rei de Azor, o rei de Semeron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Sedes, o rei de Jequinaã do Carmelo,
o rei de Dor, na região de Dor, o rei de Goim, em Gilgal, o rei de Tersa. 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué estava velho, em idade avançada, quando o Senhor lhe disse: Estás velho em idade avançada, e ainda ficou muita terra por conquistar. Eis a terra que ficou por conquistar: todas as regiões dos filisteus e toda a região de Gessur, desde o rio Sior, ao oriente do Egito, até o território de Arcaron, ao norte, considerado cananeu. Os 5 principados filisteus: Gaza, Azoto, Ascalon, Gate e Acaron, e ainda os heveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, que se estende de Ara, pertencente aos sidônios, até a Feca e a fronteira dos amorreus, e ainda a terra de Bíblos e todo o Líbano oriental, desde Baal-Gad ao sopé do Hermon, até a entrada de Emate. Todos os que habitam a montanha, desde o Líbano até Maserofot, no oeste, e todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos israelitas. Basta que distribuas em Israel a terra como herança, conforme eu te ordenei. Agora, portanto, reparte essa terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido sua herança no Além-Jordão, a leste, conforme Moisés, o servo do Senhor, havia indicado. Partindo de Aroer, na beira da torrente do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale, incluía todo o planalto de Madaba até Dibon, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom até a fronteira dos amonitas. Galaade e o território de Gessur e de Maacate, como também todo o monte Hermon e todo o Bazã, até Saleca e todo o reino de Og em Bazã, que reinava em Astarote, e Edrai, e era sobrevivente dos Refaitas, golpeados e expulsos por Moisés. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os Gessurreus e Maacateus. Por isso, Gessur e Maacate continuaram a morar no meio de Israel até hoje. Somente a tribo de Levi não deu uma herança. As ofertas feitas ao Senhor Deus de Israel seriam a sua herança, conforme ele havia dito. Moisés havia designado aos Rubenitas sua parte, segundo seus clãs. Era seu território a partir de Aroer, na margem da torrente do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale, todo o planalto de Madaba, Ezebom e todas as cidades que estão no planalto, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Sedimot, Mefaate, Cariataim, Sabama, Sarat-Assar, no monte do vale, Bet-Fegor, as encostas de Fasga, Bet-Jesimot, todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, a quem Moisés golpeara. Moisés o golpeara, como também aos príncipes de Madiã, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, vassalos de Seom que habitavam na terra. Quanto ao adivinho Balaão, filho de Beor, os israelitas o mataram à espada com os demais. A fronteira dos Rubenitas era o Jordão e imediações. Essas cidades, com suas aldeias, foram a herança dos Rubenitas segundo seus clãs. Moisés havia designado uma parte à tribo de Gade, aos Gaditas segundo seus clãs. O território deles era Jazer, todas as cidades de Galaade, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, de fronte de Rabá, desde Ezebom até Ramot-Maspa e Betonim, desde Maanaim até a fronteira do Lodabar, e no vale Bet-Arã, Bet-Nenra, Sucot e Safon, resto do reino de Seom, rei de Ezebom, com o Jordão e seu território, até a extremidade do mar de Kineret, além do Jordão a leste. Essas cidades, com suas aldeias, foram a herança dos Gaditas, segundo seus clãs. Moisés havia designado uma parte à meia tribo de Manassés, segundo seus clãs. O território deles era, desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair no Bazã, 60 cidades. A metade de Galaade, Astarote e Edrai, cidades reais de Og no Bazã, ficou para os filhos de Maquir, filho de Manassés, para a metade dos Maquiritas, segundo seus clãs. Foi isso que Moisés designara como herança quando estava nas estepes de Moabe, no Além-Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não designara herança. O Senhor, o Deus de Israel, ele era sua herança, conforme lhes havia dito.
Capítulo 14. Eis o que os israelitas receberam em herança na terra de Canaã, aquilo que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes patriarcais das tribos de Israel lhes atribuíram como herança. A herança foi-lhes atribuída por sorteio entre as 9 tribos e meia, conforme o Senhor ordenara por meio de Moisés. Moisés já havia designado a herança às 2 tribos e à meia tribo, no Além-Jordão. Aos levitas não designara herança no meio dos outros. Por outro lado, os filhos de José foram contados como 2 tribos, Manassés e Efraim, ao passo que os levitas não foi dada uma porção na terra, senão cidades para habitarem, com pastagens para seus animais e rebanhos. Os israelitas agiram conforme o Senhor ordenara a Moisés e repartiram a terra. Os filhos de Judá vieram ao encontro de Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Bem sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades-Barné, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo de Deus, me enviou de Cades-Barné para espionar a terra, e eu lhe apresentei um relatório fidedigno. Meus irmãos que haviam subido comigo desanimaram o povo. Eu, porém, segui fielmente o Senhor meu Deus, e naquele dia Moisés chorou. A terra em que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, como herança para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor meu Deus. Pois bem, o Senhor me conservou vivo, conforme prometera. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor falou isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eu hoje tenho 85 anos. Ainda estou forte, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Sinto-me agora tão forte como naquela ocasião para o combate, e para ir e vir. Dá-me, portanto, a montanha de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os enaquitas e grandes cidades fortificadas. Que o Senhor esteja comigo, e eu consiga expulsá-los, conforme prometeu o Senhor. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe designou Hebrom como herança. Por isso, Hebrom pertence até hoje em herança a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, pois ele seguia fielmente o Senhor, Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebrom era Cariate-Arbé. Arbé foi o maior dos enaquitas, e a terra, livre de guerras, repousou. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não será abalado, mas permanece para sempre. Jerusalém com os montes ao seu redor. O Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não pesará sobre a terra dos justos, e estes não estenderão suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Os que seguem, porém, por caminhos perversos, o Senhor os expulsará com os que praticam a iniquidade. Paz sobre Israel. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Continuamos nossa escuta dos textos bíblicos do livro de Josué. No capítulo 12, hoje, se faz uma retrospectiva das grandes conquistas do povo de Israel sob a liderança de Moisés e Josué. Muitas cidades, muitos reis foram conquistados e vencidos. E a partir do capítulo 13 se começa a repartição, a divisão da terra para as tribos de Israel. No capítulo 13, há um grande convite de Deus para Josué. Divide esta terra como herança entre as tribos. Moisés já tinha dado a terra para as tribos de Ruben, de Gade e para a meia tribo de Manassés. E a partir de agora, se fala da divisão da terra para as demais tribos, para as outras 9 tribos e meia de Israel. É isto que nós vamos ouvir a partir de agora.
No capítulo 14, além de se afirmar que a tribo de Levi não receberia a terra por causa da sua função, se entrega a Caleb, homem fiel e grande conquistador, aquele que permaneceu quando todos desistiram, se entrega a ele, que é da tribo de Judá, parte da terra. São capítulos, são textos que nos falam basicamente de 3 realidades: conquistas, terra e lideranças. O povo conquista muitas cidades. O povo de Israel, o povo de Deus, conquista muitos locais. Mas os capítulos de hoje ainda afirmam que há muitos lugares para serem conquistados. A conquista já se deu, mas ainda há algo para ser conquistado. Sobre a terra, como ela é importante. Por isso, aquilo que o povo conquista agora lhe é entregue. As lideranças, Moisés e Josué, aparecem como grandes líderes do povo nos capítulos que lemos hoje. O povo precisava de líderes, também hoje precisamos deles. Ligando com a nossa vida, talvez possamos aprender dos textos de hoje que nós não conquistamos terra, nós fomos conquistados por Cristo. O povo de Israel lutou para conquistar as terras que queria. Nós somos conquistados para ser de Cristo, para ser igreja. A terra não nos é dada hoje por designação ou por decreto, mas hoje nós recebemos a terra que para nós pode tranquilamente ser a igreja. Nós a recebemos por um sacramento. Fomos acolhidos nesta comunidade, foi-nos dada a terra prometida através de um sacramento. E por último, as lideranças. Nós precisamos deixar-nos conduzir por Deus através dos líderes. O povo de Israel se deixou conduzir, nós também precisamos deixar-nos conduzir. Que Deus nos ajude a confiar nele, porque quem confia no Senhor está sempre seguro, diz o Salmo. Que Deus nos ajude a viver a nossa vida cristã iluminados pela palavra. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!